Gente, a SAF está começando agora. A SAFs ainda é um mundo que vai ser desenvolvido e explorado dentro do futebol brasileiro. A SAF ainda não é algo que deu certo no Brasil. Na época era mais fácil porque não tinha SAF. Tudo bem, poderia não ter a popularidade que está tendo hoje de SAFs. Só que as SAFs ainda, elas estão em progressão. De um lado você olha um Botafogo competitivo, bem estruturado, bem investido. Só que do outro você olha notícias que colocam a situação financeira até mesmo do Botafogo em xeque. Nação flamenguista, né? Mais uma vez vem a discussão, né? Quem é que deu certo, quem é que vai dar certo, né? Será que esse Botafogo de 2024 vai jogar mais bola, vai ser mais encantador do que o Flamengo de 2019? Será que o Botafogo realmente, o seu dono tá certo, né? Vai dar um chute na bunda do Flamengo? Será que vai ser competitivo para sempre, né? Lembro a todos vocês que o Botafogo é SAF e os problemas já começaram a aparecer, né? Pois é. Flamengo de 2019, primeiro vamos levar pro lado do futebol. 2019 o Flamengo jogou muito bem e principalmente, pessoal, ganhou, né? Foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O Botafogo tá na final da Libertadores e tem uma vantagem no Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar para primeiro depois se comparar, né? Sobre situação financeira, o Flamengo não é SAF, não depende de nenhum suporte financeiro. O Flamengo caminha com as próprias pernas, isso é fato. Já o Botafogo é SAF, né? Inclusive, recentemente estourou a bomba lá no Lyon, né? Onde o dono do Botafogo vai ter que tirar dinheiro do Botafogo, ou até mesmo pegar jogadores do Botafogo para mandar pro Lyon. É um quebra-cabeça e ele deixa bem claro, né? Tem que tirar o dinheiro dele, né? É uma empresa, pessoal. Empresa é empresa, né? O dono vai priorizar lucros. Então é isso. Sobre esses temas, vamos trazer um corte aí mais uma vez do canal aqui Opina Pouco. Parabéns ao Neto para estar sempre trazendo os principais conteúdos do futebol brasileiro. O link do canal dele vai estar aqui. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, nação. E no final, eu deixo a minha opinião. Vamos ver aí. Esses dias eu vi, eu não vou me lembrar exatamente... Cara, eu não vou me lembrar exatamente de quem foi a afirmação, mas eu vi um repórter, inclusive, repercutindo nas redes sociais, ele dizendo que o Botafogo tem chance de ser uma equipe igual ou até melhor que o Flamengo de 2019. Lá o Flamengo do Jorge Jesus. Isso embasado na ideia de que o Flamengo de 2019 conquistou Campeonato Brasileiro e conquistou Libertadores. E o Botafogo de 2024 pode fazer o mesmo. Pode conquistar Libertadores e pode também conquistar Campeonato Brasileiro. Obviamente que existe uma disputa ainda, meio acirrado, meio dividido, mas sim tem essa possibilidade de conquistar. E aí, obviamente, que na internet adoram-se fazer comparações. E muitas pessoas estão falando sobre a possibilidade deste Botafogo ser uma equipe mais agressiva, tem um futebol mais bonito e mais vistoso que o Flamengo de 2019. E é aí que entra até o contexto interno de pessoas que viveram esses momentos e de pessoas que estão dentro dos seus clubes atualmente. Como, por exemplo, o Arthur Jorge disse em uma entrevista a respeito da comparação das duas equipes e até mesmo o Rodolfo Landim também falou sobre o Flamengo de 2019. Então, pessoal, eu vou primeiro ler o que eles falaram aqui para depois começar a discorrer a minha opinião a respeito desses fatos, porque eu tenho uma opinião muito precisa e muito formada em relação a isso. Vamos lá, então. A declaração do Landim. Ela foi numa entrevista lá no Flow Podcast e, inclusive, muitos torcedores do Flamengo não gostaram. Não gostaram dessa declaração. E eu já explico o porquê e eu também já entendo o porquê. Porque a gente passa pela mesma situação com a dona Leila Pereira lá no Palmeiras. É exatamente o mesmo cenário. Parece que os caras eles esquecem a história, parece que os caras eles esquecem do passado e eles tentam diminuir aquilo que aconteceu lá atrás. E foi isso que o Landim tentou fazer aqui. Vamos ver o que ele falou antes. Vou ler aqui pra vocês. Ele falou o seguinte. As pessoas ficam guardando na memória o ano de 2019, que foi mágico mesmo. E pra ser sincero com você, não quero diminuir o trabalho do Jorge Jesus. Mas a competitividade do futebol brasileiro, como um todo, era muito menor do que temos hoje. Hoje temos a SAF,
que faz investimentos muito maior, conseguem trazer jogadores muito mais qualificados. A própria forma como a gente propôs o jogo em 2019, se você for ver, a grande maioria dos times recuava. Foi uma surpresa para os times que jogavam contra o Flamengo. Eu acho que o nível de competitividade hoje é muito maior. Foi excepcional o trabalho do Jorge, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como a gente foi em 2019. Então essa foi a declaração do Rodolfo Landim sobre 2019 comparado a hoje. E aí o Arthur Jorge ele também foi questionado pelo repórter comparando o Botafogo de hoje com o Flamengo de 2019 de Jorge Jesus. E o Arthur Jorge respondeu o seguinte, de 2019, e aí ele deu risada, vi muito, porque quando o Jorge Jesus veio para cá, foi massivamente acompanhado em Portugal, pela dimensão do clube, da mesma forma que o Abel Ferreira é no Palmeiras hoje. Podemos dizer que o objetivo é o mesmo, mas os contextos são diferentes. Dimensões e grifes de um ou outro clube, dos jogadores. Mas o Botafogo de 2024 é uma equipe perfeitamente capaz de se nivelar com aquelas que foram as melhores que já disputaram o Campeonato Brasileiro. Você viu que ele não quis fazer a comparação. Ele meio que saiu pela tangente. São contextos diferentes, jogadores diferentes. A nossa equipe, ela pode nivelar sim o bom futebol das outras equipes que conquistaram o Brasileiro. Então assim, ele não desmereceu o trabalho do Jorge Jesus, ele não quis trazer esse choque de ideias, mas ao mesmo tempo ele quis defender o lado dele, até mesmo para os torcedores botafoguenses e para a própria confiança técnica da equipe. Claro que a resposta que ele deu foi uma saída pela tangente, sem fugir do contexto. Ele foi muito inteligente nessa resposta dele. Agora vamos voltar lá na afirmação do Landim. Amigos, a sensação que eu tive aqui é que o Landim, de certa forma, eu acho que ele adquiriu um revés com o Jorge Jesus em relação a tudo que aconteceu lá no passado, né? Porque o Flamengo preparava um clube, aí o Jorge Jesus foi lá e saiu do Flamengo. Então, eu acredito que o Landim ele ficou um pouco machucado com tudo isso. Só que isso não dá o direito do Landim chegar e falar que hoje a gente não teria a mesma facilidade. O Flamengo só conseguiu aquilo porque lá em 2019 o contexto era outro. O contexto do futebol em 2019 era outro? Pessoal, sim, ele era. Só que me fala o seguinte, que equipe hoje no Brasil que é extremamente forte? Uma equipe imbatível? Nenhuma. Em 2019... que equipe que era imbatível? Antes do Flamengo de Jorge Jesus chegar? Também nenhuma. Aí chega o Jorge Jesus, pega um elenco recheado de ótimos jogadores que estavam no seu momento de ascensão e ele propõe um futebol extremamente agressivo, ofensivo, propositivo. Justamente por esses motivos que eu considero o Flamengo de 2019, pessoal, uma equipe muito acima da média de todas as outras equipes. O Flamengo de 2019, na moral, eu sou um torcedor rival e eu posso falar isso com propriedade. A gente viu o Flamengo jogar e falava assim, caralho, esses caras jogam de uma forma muito diferente que o Brasil inteiro joga. Todo esse contexto, eu acho que ele poderia ser mais valorizado pelo presidente do Flamengo, que às vezes eu sinto que quis diminuir um pouco a coisa. É a mesma coisa quando a Leila fala assim, né? Se eu sair, o Palmeiras volta lá atrás a ser o que era. Ué, peraí, Leila. E todo o trabalho que foi feito lá atrás, e todo o trabalho, e toda a evolução, e toda a progressão que permitiu o Palmeiras ser essa equipe ajeitadinha que você faz a gestão hoje. É a mesma coisa, o Landim. O Flamengo de 2019 foi uma equipe absurda. Só que ele começou a ser construído muito antes, quando a gestão do Flamengo entendeu a profissionalização da sua gerência, a profissionalização dos seus departamentos, da mesma forma que o Palmeiras entendeu isso. E aí chega 2019, o Flamengo alinha um elenco muito forte, porque tinha disponibilidade de recursos para isso, porque lá atrás escolheu se sacrificar para que isso pudesse ser feito, e tinha um técnico
que trouxe toda a inovação de um modelo tático e de uma forma de jogar que aqui no Brasil nós não tínhamos visto ainda. Inclusive, o Palmeiras não foi atrás do Abel Ferreira por acaso. Se você observar o jogo em que o PAOK venceu o Benfica pela terceira fase das eliminatórias da Champions League, né, das pré-eliminatórias da Champions League, você vai ver ali embaixo que os técnicos eram A. Moreira Ferreira e J. Pinheiro de Jesus. Ou seja, o Abel venceu no PAOK o Benfica pela pré-eliminatórias da Champions. E foi isso que saltou os olhos dos dirigentes palmeirenses a enxergar no Abel Ferreira uma possibilidade. Opa, aquele cara venceu o Jorge Jesus. O Jorge Jesus era aquele cara que ano passado estava aqui no Flamengo e amassou todos os rivais com um futebol disruptivo, propositivo, ofensivo, dinamicamente agressivo. O Botafogo, eu não acho que ele seja maior que o Flamengo de 2019. E eu não acho que o Flamengo de 2019 só fez sucesso porque naquela época não tinha SAF. Gente, a SAF está começando agora. As SAFs ainda é um mundo que vai ser desenvolvido e explorado dentro do futebol brasileiro. A SAF ainda não é algo que deu certo no Brasil. Na época era mais fácil porque não tinha SAF. Tudo bem, poderia não ter a popularidade que está tendo hoje de SAFs. Só que as SAFs ainda, elas estão em progressão. De um lado você olha um Botafogo competitivo, bem estruturado, bem investido. Só que do outro você olha notícias que colocam a situação financeira até mesmo do Botafogo em xeque. E por favor, não me entendam mal aos botafoguenses, eu não estou desmerecendo aquilo que a equipe vem fazendo. Mas eu só estou falando que, quando o Flamengo de 2019 chega, ele tem um alicerce sólido para pisar e até mesmo para se desenvolver. Só que as tomadas de decisões de sua gestão e de sua diretoria se perdem, porque o Jorge Jesus decide ir embora do país. Então, quando o Landim fala sobre a questão do Flamengo de 2019, um Flamengo mágico e tudo mais, esse Flamengo ele só não continuou mágico por erros nas tomadas de decisões da própria gestão. Gestões essas que foram do Landim. Não adianta o Landim querer tirar o dele da reta. Não adianta o Landim querer, às vezes, diminuir o significado que teve 2019, porque 2019 teve um significado tão grande para os torcedores flamenguistas e até para os rivais, que colocaram uma régua, que subiram a régua do futebol brasileiro e viu-se a necessidade maior de terem técnicos com pensamentos, ideias e culturas diferentes. E isso acabou influenciando outras equipes também. Então, pessoal, respondendo aquela pergunta, se o Botafogo de 2024 vencer Brasileiro e Libertadores, ele vai ser maior, ou vai jogar melhor, ou vai ter um futebol mais bonito que o Flamengo de 2019? Não. Eu não acho, eu não acredito nisso. Como o próprio Arthur Jorge falou, o Botafogo hoje tem uma equipe competitiva. Isso não significa que é uma equipe que está amassando os seus adversários. Da forma, com o impacto que teve o Flamengo de Jorge Jesus de 2019. E para o senhor Landim, que tentou de certa forma um pouco baixar isso, a jogada dele foi uma jogada muito semelhante à que a Leila faz. Só que ele não pode se esquecer que muito do que aconteceu depois de 2019 tem influência direta dele e da gestão dele. Assim como o que está acontecendo hoje no Palmeiras, nessa derrocada, tem influência direta da gestão Leila. Porque se você perguntar para alguns palmeirenses, a gestão Leila conquistou a Libertadores em 2021? Se você fizer uma votação, eu aposto dinheiro que eu não tenho, que de 60% a 70% dos palmeirenses vão dizer que sim, sendo que na verdade ainda não era a gestão dela. A gestão dela foi 22, 23 e agora 24. Nação, ficou bem claro aí, Eu também concordo aí, Esse time do Botafogo não joga a metade. Quer dizer, não jogou, Porque já tá terminando as principais competições, Primeiro, para se querer comparar aquele time do Flamengo de 2019, primeiro você tem que ser campeão da Libertadores, depois ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo não só foi campeão.
Foi campeão passando por cima de todos, pessoal. Não, o Botafogo tá passando por cima de todos. Depende de como você queira enxergar, né? Quem foi o principal adversário do Palmeiras? Essa Libertadores. Palmeiras não, do Botafogo, né? Foi o Palmeiras. Não teve outro. Não, mas o Penharol que tirou o Flamengo, fraco. Não é porque tirou o Flamengo que eu vou dizer que o Penharol é um bom time. Então, o Botafogo, vou voltar a dizer, só pegou um time. Só pegou um time nessa Libertadores. Foi o Palmeiras. São Paulo, fraco. O Flamengo de 2019 pegou algum time bom? Pegou, principalmente depois das mata-mata, né? Mata-mata não, depois da fase de grupo, né? O Internacional, pegou o Grêmio, pegou o River Plate. E não é que venceu, passou por cima de todos. Passou por cima de todos, a verdade é essa, né? Mas os torcedores botafoguenses querem comparar. Mas primeiro, para comparar, tem que ganhar, né? Será que vai ganhar? Como eu digo, né? Para comparar, tem que ganhar, né? Mas para mim não tem comparação aquele time de 2019 do Flamengo, né? 2019 o Flamengo faz 100 pontos, pessoal, no Campeonato Brasileiro. O Botafogo não vai fazer a metade. Não, a metade vai fazer, né? Mas não vai fazer, não vai chegar nem perto desses. Se não me engano, foi 91 pontos o Flamengo fez. Então, não tem como discutir, né? Não tem como discutir, a verdade é essa, como o Neto aí mesmo falou, né? Claro, por que é que Rodolfo Landim desmereceu um pouco aquele time de 2019? Porque todo mundo sabe que esse presidente do Flamengo ele é igual a Tite. Por que é que Tite não botou o Gabigol para jogar titular? Porque ele tem rancor de Gabigol, né? Gabigol foi para o trio, gritou o nome dele, né, que não precisava dele. Isso aí o treinador que tem rancor e mágoa, né? Levou e não botou. Do mesmo jeito, Rodolfo Landim, né? Rodolfo Landim fez o contrato com Jorge Jesus. Jorge Jesus dizendo que não ia sair. Depois de 2, 3 meses, deixou o Flamengo, né? Tem rancor, tem raiva, né? Teve a oportunidade de retornar com o Jorge Jesus. Não trouxe, não foi atrás. O rancor, né? O rancor, né? Então ele não quer colocar o trabalho de Jorge Jesus lá em cima. Mas não precisa ele colocar, né? Porque, vamos ser realistas, ele como um bom administrador, né? Perfeito, né? Fazendo grandes negócios no Flamengo, mas não entende nada de futebol. Acho que é o principal ponto. Se ele não tiver um diretor ali de futebol qualificado, ele só faz merda. A verdade é essa, né? É eu que tô dizendo, são as atitudes, né? São as atitudes dele que mesmo que tá dizendo isso, né? Mas pros botafoguenses o que eu tenho a dizer... Primeiro, pessoal, vamos ganhar. Vamos ganhar, né? A Libertadores. Vamos, quando eu digo vamos, vocês, né? Vocês têm que ganhar a Libertadores. Tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. Para depois chegar a ser discutido, né? Se esse time do Botafogo se iguala ao Flamengo, né? Recentemente aí, o dono do Botafogo, né? Disse que tinha dado um chute na bunda do Flamengo e aqui ia ganhar tudo, né? O Flamengo já ganhou 2 títulos esse ano. O flamenguista é acostumado a vencer quando passa mais de um ano sem ganhar título, como foi o ano passado. Entra em desespero os flamenguistas. É uma realidade. O Botafoguense está com 30 anos que não ganha um título. Vou voltar a dizer. O Botafoguense está com 30 anos. Quando chega perto de ganhar um título, o dono diz que deu um chute na bunda do Flamengo. Os corintianos recentemente também disseram aí, né? Acabou a farra do Flamengo. E parece que quando ele disse isso, já começou a respingar a questão da SAF, né? Problema lá na França. Parece que vai ter que emprestar jogador do Botafogo para a França. E é aquele procedimento que a gente sabe quando é uma SAF, né? Pessoal, SAF nem sempre quer dizer que seu time vai ser sustentável. O que é que se tem numa empresa? O que é que o cara quer numa empresa? Dinheiro, lucro. Às vezes um clube de futebol, para você ganhar títulos, não vai ter esses lucros, né? Então, calma que é só o primeiro ano, quer dizer que na verdade já é o terceiro, né?
Não ganhou nada no primeiro, não ganhou nada no segundo. No terceiro tá em 2 finais, né? Volto a dizer, tá na final, não quer dizer que ganhou. Vai ter que jogar muita bola. Eu vejo muita mídia dizendo que o Botafogo vai dar uma goleada, vai passar por cima do Atlético. Por quê? Porque eles estão tirando de parâmetro o jogo os 3 jogos que o Atlético fez contra o Flamengo, né? Pessoal, Flamengo é Flamengo. Claro, teve um jogo péssimo aí também contra o Atlético Paranaense, mas não pode tirar de parâmetro o Flamengo. O Flamengo tem um bom time, né? Eu garanto que contra o Botafogo, o Atlético, cuidado botafoguense, né? Às vezes vocês querem comparar antes do tempo, vão findar perdendo o título da Libertadores, consequentemente perdendo o título do Campeonato Brasileiro. E com que cara vocês vão querer comparar o futebol apresentado pelo Botafogo com o futebol apresentado pelo Flamengo 2019? Primeiros vocês têm que ganhar, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.